Então vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os professores da Faculdade FESP e hoje temos a honra e o prazer de entrevistar a professora Luciane Gomes, que ensina Direito de Família, que é uma matéria que resolve muitos problemas que existem quando existe conflito na família. E eu tive a oportunidade, no ano passado, ouvir a apresentação de uma monografia que, inclusive, fez com que eu me emocionasse e resolvesse fazer o curso de Direito, porque ela fez com que a aluna apresentasse muito bem a monografia e ela foi a orientadora dela e, através disso, me convenceu a fazer o curso de Direito, coisa que eu deveria ter feito já há muito tempo atrás. E eu queria saber da professora Luciane qual é o conceito que ela tem da nossa faculdade, da nossa instituição, que recebeu do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, a nota 4, que a graduação vai até 5 só. E dentre as faculdades privadas do nosso estado, é a faculdade que tem o maior conceito no Ministério da Educação e Cultura. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o seu conceito sobre a Faculdade FESP. Acredito que o conceito que eu tenho da Faculdade FESP, na realidade, não é um conceito próprio, é um conceito comum a todos os profissionais que trabalham na instituição. É uma instituição séria que exige do profissional a cada dia uma formação mais abalizada, mais consentânea com as necessidades da academia, né? Esse viés acadêmico é muito cobrado, de alguma maneira, da própria direção da faculdade, com vistas a atender a todos os anseios dos alunos e todos os acadêmicos nas mais variegadas áreas do conhecimento do direito. Ótimo. Então agora vamos falar um pouco sobre a matéria que a senhora leciona, que a senhora ministra aqui, uma das matérias que é o direito de família. Eu queria que a senhora desse alguma coisa sobre essa matéria que a senhora leciona, essa cadeira, né? Vamos falar academicamente, então vamos chamar de cadeira, não é assim? Pois não. A cadeira de família é uma cadeira bastante palpitante, é um dos ramos do direito civil e que traz algumas situações, até em sala, que acabam sendo comuns aos alunos, por isso que acaba trazendo uma grande gama de acadêmicos. No momento da monografia, que foi uma menção que você fez aqui. Na realidade, eu acho bastante interessante iniciarmos, sem pretensões de redundância, já caindo em redundância, pelo começo do direito de família, que dá conta dessa nova realidade da família mesmo, pós-Constituição Federal de 88. Você disse que até 88 a única família reconhecida pelo Estado, em via de consequência tutelada adequadamente, era a família matrimonial. Ficávamos, portanto, adstritos à tutela da família oriunda do casamento, aquele casamento formalizado. A par da existência, isso não quer dizer que não haviam outras famílias no seio da sociedade, mas que ainda não recebiam essa adequada proteção. Foi com a Constituição, portanto, que novas modalidades foram surgindo, duas delas reconhecidas expressamente: a família decorrente da união estável, que é uma realidade social inexorável, que merecia essa proteção estatal de a longo tempo, e a família monoparental, que é a comunidade formada por um dos membros, né, um dos pais e seus filhos, bastante comum também. E no estado da Paraíba, em uma pesquisa realizada há uns 2 anos atrás, mais de 90% dessas famílias monoparentais eram capitaneadas por mulheres, reforçando algo que é uma realidade nacional. A mulher como chefe, não mais se utiliza essa terminologia, mas apenas para fins didáticos, né, da instituição familiar. Essa família, então, com uma proteção bastante grande, até porque constando expressamente do rol constitucional.
A par do reconhecimento dessas famílias e calcada no macro princípio, né, o princípio dos princípios, que é o princípio da dignidade humana, outras modalidades, outras formas de conjugabilidade do vocábulo família passaram a ser reconhecidas. Podemos destacar a família anaparental, que é aquela família constituída por membros da família sem a presença de ascendentes. Seria o caso, por exemplo, de duas irmãs idosas que residem sob o mesmo teto e não contam com a presença de seus pais, formando, sem sombra de dúvidas, uma comunidade familiar merecedora da tutela estatal, seja no aspecto pessoal, seja patrimonial, protegendo cada um dos membros dessa composição familiar. A família homoafetiva, que é aquela composta por pessoas do mesmo sexo. A FESP foi uma das instituições que abriu realmente uma liberdade muito grande na instância acadêmica, no sentido de trazer, inclusive, um casal para a sala de aula, um casal, utilizando terminologia corriqueira, porque casal advém de casamento, mas era um par homoafetivo, para prestar um depoimento em sala. Foi concedida essa oportunidade sem qualquer restrição e acredito que foi bem recebida pelos alunos. É algo aceite na sociedade, acontece, nós por longa data fechamos os olhos a essa realidade social, mas o direito vem caminhando no sentido de acompanhar os fatos, é esse o seu papel. E passamos a nos deparar a cada dia com um reconhecimento maior dessa família homoafetiva, tendo inclusive culminado o Estado da Paraíba, está de parabéns, com a primeira legislação que concede benefício de pensão por morte de servidor público ao seu par homoafetivo. Vejam, nós imaginamos, né, a sociedade paraibana como extremamente machista, mas está, nesse aspecto, ela foi bastante vanguardista. Precisamos parabenizar a iniciativa da Casa Legislativa daqui. De toda forma, outras decisões judiciais já vinham reconhecendo benefícios, principalmente previdenciários, que passaram a ser concedidos administrativamente. Tamanha era a demanda judicial com que se deparavam os procuradores federais que atuavam na área do Instituto Nacional de Seguro Social. Além da família homoafetiva, destaque merece também a família mosaico ou pluriparental, que é a realidade decorrente justamente da fragilização das relações e da nova constituição de famílias oriundas de uniões anteriores. Maria Berenice Dias muito bem elucida a temática ao indicar um brocado para resumir a família pluriparental. Seriam os meus, os teus e os nossos. Então, uma família anterior que tinha um filho, dessa desunião, um deles se casa com uma outra pessoa que também vem de uma relação anterior com outro filho e acabam por ter um filho em comum. Então, é bastante interessante, ela é bastante recorrente na atualidade e merece também, tanto quanto as demais, uma tutela bastante adequada por parte do Estado, protegendo individualmente e de forma coletivizada essa família. E não se pode deixar também de mencionar a família, por mais que soe paradoxal, a família unipessoal. Aquele indivíduo que, por opção ou não, vive só, sem a companhia de alguém, sem a companhia de uma outra pessoa, sem uma esposa, sem um filho, merece uma atenção também adequada por parte do Estado, ainda que se resuma à tutela patrimonial, qual seja, a tutela do seu bem de família. Um dos ministros, quando da decisão de um caso bastante emblemático, que visava proteger o bem de família de um indivíduo que vivia só, ele falava que não se poderia penalizar esse indivíduo que já padece de um dos maiores males que acomete a sociedade moderna, a solidão. Então, de fato, além da solidão, esse indivíduo sozinho, se vir a perder um bem, ele terá muito mais dificuldade em compor, em recompor o seu patrimônio do que um casal. Ainda que essa outra pessoa do casamento, ela não trabalhe fora. De algum modo, ela está atuando, agindo de forma a auxiliar na composição patrimonial, seja deixando de contratar uma secretária do lar, seja um motorista para levar os filhos para o colégio. Então, de alguma maneira, há um esforço conjunto.
Se esse casal vê protegido e tutelado seu bem de família, por que não tutelar daquele indivíduo só? Tem seu bem, seu patrimônio constituído a duras penas, não raras vezes, e que merece, assim como as demais, essa atenção, esse cuidado por parte do Estado no sentido de proteger e de implementar na prática a dignidade humana. A senhora acabou de me dar um alento enorme, porque eu vivo só. Eu tenho filhos, tal, mas todos moram no seu lugar, tal, mas eu vivo sozinho. Embora tenha uma secretária, tal, tenha um motorista e tal, mas eu vivo só. Mas tem outros casos sobre direito de família, que eu acho até que eu me lembro da monografia da sua aluna, que era o modo mais moderno hoje em dia de se criar os filhos sem haver uma necessidade de uma presença dos dois juntos. Lógico que o casal separou-se e hoje em dia parece ser a melhor maneira de se criar o filho, que é onde há uma interação maior entre o pai e a mãe e a necessidade do filho não sentir, aliás, a necessidade de ter a presença dos dois ou de um só normalmente, não é? Certo. Você está mencionando, na realidade, o Instituto da Guarda Compartilhada. Exatamente. Que passou a ser regra no nosso ordenamento jurídico. Anteriormente vigorava, como regra, a guarda unilateral. E com o decorrer dos tempos, os estudos específicos, especializados na matéria, verificou-se que não era o modo mais adequado de se definir os destinos dos filhos quando da ruptura da entidade familiar, quando da ruptura do casamento, certo? E a guarda compartilhada, ela veio justamente nesse sentido, no sentido de implementar até mesmo um comando constitucional, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A partir dele, não mais se atribui a guarda a um ou outro pai no interesse pessoal ou em decorrência da culpa eventual pela ruptura, mas sim no melhor interesse da criança e do adolescente. Essa modificação acabou por fazer com que muitos juízes passassem já a atribuir a modalidade compartilhada de guarda antes mesmo da alteração legislativa. A guarda unilateral, portanto, passa a ser a exceção, ao passo que a guarda compartilhada a regra e cabível na grande parte dos casos. Vale ressaltar apenas uma diferença, que acaba ensejando algumas dúvidas entre os profissionais mesmo, que a guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada. A guarda alternada é aquela em que a criança fica um dia na casa do pai, outro da mãe, ou uma semana na casa de um, outro da outra. Essa guarda não é prevista pelo ordenamento pátrio. A compartilhada é aquela em que a criança residirá em um imóvel com um dos pais e contará com a participação efetiva diariamente, se possível, do outro pai. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder conversar com você. Foi uma conversa, né, informal. Exatamente, mas quem agradece sou eu, através da FESP Faculdades, que nós resolvemos mostrar ao público quem são os professores dessa instituição para o mundo, porque isso vai ficar na internet, através da TV FESP, e eu fico orgulhoso de poder entrevistá-la, uma pessoa capaz e que tem uma participação muito forte aqui na nossa instituição, porque a doutora Luciane Gomes ensina não só a direito de família. Eu fui o ano passado aluno dela na cadeira hermenêutica e também ela está ensinando o sistema constitucional, né? Que nós vamos voltar a entrevistá-la para falar sobre hermenêutica e o sistema constitucional em nova oportunidade, se Deus quiser, o mais breve possível.